A literatura é a voz de um tempo. Pelas palavras, expressamos nossos sentimentos, conflitos, crenças, tudo o que vivemos, pensamos, sentimos. Dessa forma, como andam as narrativas sobre a pandemia? Quais tipos de personagens, histórias têm sido criados? Qual o gênero literário predominante? Como estamos contando esta história que vivemos? Para essas e outras perguntas, um pouquinho de educação. Meus convidados são o escritor, professor de letras, Dr. Cristiano Aguiar, o ilustrador e autor de livros infantis, Pedro Leite, e o mestre em Direito do Trabalho, colunista e escritor, Ricardo Calcini. Muito bem-vindos ao programa, é um prazer ter vocês aqui. Cristiano e Ricardo falando de São Paulo e Pedro falando de Porto Alegre, um prazer recebê-los aqui no Educação. Vamos começar com o Cristiano. O Cristiano está fazendo uma pesquisa a respeito dos gêneros, né, Cristiano, que estão sendo mais usados, vamos dizer assim, né, agora nesse momento de pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa pesquisa, o que te motivou nesse momento a estar, porque é uma pesquisa bem recente, algo que está aí borbulhando, é um grande desafio. Bom, eu queria só primeiro saudar, né, Daniela, um abraço, né, para você, para sua equipe, um abraço também para os meus companheiros aqui de debate, né, o Pedro, o Ricardo, é um prazer conhecer vocês e para mim é uma honra poder compartilhar um pouco dessa pesquisa. Eu vou falar bem rapidinho, né, para também não tomar tanto tempo, como é que ela nasceu, né? Então, eu sou escritor, né, sou escritor de ficção, mas eu também tenho uma carreira acadêmica. Eu sou professor do curso de letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também sou professor do programa de pós-graduação em letras da mesma instituição. E aí, Daniela, o que aconteceu? Já há muitos anos já eu trabalho pesquisando literatura brasileira contemporânea, que é a literatura publicada e produzida nas últimas décadas, né? Só que nos últimos tempos eu tinha abandonado um pouco essa pesquisa. E o que aconteceu? A minha instituição, onde eu trabalho, a Mackenzie, ela sugeriu a nós professores que a gente pudesse pensar projetos sobre a pandemia, projetos sobre a Covid-19. E eu acho que é legal que as humanidades e as letras e a educação também, Daniela, participem do debate. O debate sobre a Covid não é só um debate médico ou bioquímico, não é, enfim, das áreas da saúde ou da biologia, por exemplo. É um debate também humanístico. Então, qual era a ideia? Como eu estava já querendo voltar a pesquisar a literatura brasileira contemporânea, eu pensei, caramba, vamos unir as duas pontas, né? E o que eu fiz, então? Eu comecei a mapear, Daniela, a produção literária sobre a pandemia, mais ou menos de meados de março até o final de julho e começo de agosto. Então, está super recente. E o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, eu comecei a ler esses trabalhos, né? A gente pode falar um pouco depois quais são eles, né? E, em seguida, quando eu senti que já tinha algumas hipóteses, de alguma maneira, já amadurecidas, eu publiquei em setembro, no mês de setembro, um ensaio sobre as minhas primeiras conclusões. Então, na verdade, a minha pesquisa está muito ainda nos primeiros passos, mas também é uma pesquisa no calor da hora, né? Então, e uma coisa que eu acho super interessante é que, quando eu comecei a pesquisar, parece que eu ia encontrar pouco material, porque, afinal de contas, a pandemia, digamos, mal começou, né? A história da pandemia mal começou. Infelizmente, eu acho que ainda a gente vai conviver bastante, né, com essa realidade. Mas, para minha surpresa, a produção dos escritores e das escritoras brasileiras é intensa. E a gente já tem dezenas de contos, crônicas, novelas e até romances pensando a experiência da Covid-19. Cristiano, então, eu li o seu ensaio, li o seu artigo, gostei muito. Engraçado que também me surpreendeu, porque eu sigo algumas pessoas na internet, porque eu escrevo, e eu escrevi alguns microcontos sobre a Covid, sobre esse momento, e falava assim, gente, mas não tem ninguém escrevendo. E quando eu li o seu ensaio, eu falei assim, caramba, que surpresa boa, que coisa bacana. Eu se senti também menos solitária nessa situação. É legal. E aí, eu vi que você fez um paralelo da literatura com a medicina,
especialmente nessa questão e em demais questões que já vivemos historicamente. E aí eu vou puxar o Ricardo para o nosso papo, porque Ricardo trabalha, é um advogado, mestre, né, nessa área, e está escrevendo sobre a Covid, sobre direito trabalhista. Como é que está sendo isso? Como é que começou isso, Ricardo? Bom, antes de mais nada, queria agradecer ao convite, cumprimentar os meus colegas aqui que estão debatendo o assunto. Na verdade, a pandemia ela deu o start, infelizmente necessário, para que nós possamos regulamentar, dentro do possível, diversos efeitos que acabaram realmente surgindo por conta do coronavírus. Então, a obra que eu, né, me coloquei para desafiar, para poder organizar, ela teve realmente impacto, maiormente na parte trabalhista, que me parece hoje um dos aspectos mais importantes da área jurídica, e hoje, né, dentro do que nós estamos falando, ela é a obra de referência que nós temos nacionalmente falando. Nós temos mais de 200 colaboradores, e a ideia era pegar realmente todas as questões mais recorrentes que empresa, trabalhadores, enfim, todo mundo que lida do dia a dia com a parte trabalhista pudesse realmente ter em mãos para poder responder aos questionamentos que, infelizmente, vão surgir no dia a dia. Quais são as principais perguntas que você tem que responder quando as pessoas recorrem a você a respeito desse assunto, Ricardo? Olha, Daniela, no começo nós tivemos naturalmente perguntas, bom, o que eu faço com o meu contrato de trabalho? Porque a minha empregadora, a minha empresa, ela está com uma atividade praticamente paralisada, ou muitos acabaram fechando temporariamente aí as portas. Então, no primeiro momento, nós tivemos aquela necessidade de lidar com alternativas, né? O que fazer com os contratos de trabalho para que eles pudessem ser mantidos e que nós evitássemos naturalmente as rescisões. Isso logo no começo. Agora, mais recentemente, nós estamos lidando com o, entre aspas, o pós-Covid, pós-legislação trabalhista. Nós tivemos várias medidas que foram adotadas pelo governo federal, e agora nós estamos lidando com essa ressaca, se assim me permite dizer. Então, questões, por exemplo, infelizmente tenho que rescindir o contrato de trabalho. Como é que eu fico para fins de pagamento do 13º de férias dessa pessoa, já que ela teve o contrato suspenso? Outras situações, às vezes, por exemplo, eu pego uma determinada trabalhadora gestante, que ela está, né, naquela reta final para poder ter o seu bebê, e aí, novamente, eu sou obrigado a fazer a paralisação do contrato de trabalho dela, e como é que fica a questão do custeio frente à Previdência? Será que ela vai conseguir receber o benefício previdenciário por conta do auxílio maternidade? Não, quem fica com essa responsabilidade? E, mais recentemente, questões envolvendo até as próprias indenizações, as estabilidades, porque o governo, na verdade, ele procurou de toda a sorte dar, né, instrumentos para as empresas poderem salvaguardar os contratos, mas, em sentido contrário, obrigou, entre aspas, que essas empresas mantivessem os contratos. Algumas, infelizmente, acabaram tendo que encerrar suas portas. E existem indenizações aí em haver para poder realmente serem pagas, e nós não sabemos ainda exatamente qual que vai ser o desfecho de tais situações. Caramba, quer dizer, uma série de emergências ocorrendo aí no mundo do trabalho. E você acredita que as leis dão conta disso, Ricardo? Olha, no primeiro momento, Daniela, nós tivemos, né, as famigeradas que o pessoal sempre brincava nas redes sociais, das medidas provisórias do presidente da República, para poder trazer essas alternativas de enfrentamento, né, no que diz respeito a essa crise que nós estamos passando. Pós essas medidas deixarem de existir, uma ou outra que acabaram realmente sendo convertidas em lei ordinária, nós nos deparamos novamente com a CLT, né, que é a legislação hoje básica que nós tratamos com a parte trabalhista, só que ela é datada do século passado, da data, né, de 40, e naturalmente não só a nossa legislação, mas a legislação do Brasil, do mundo inteiro, não estaria realmente capacitada para poder lidar com esse enfrentamento de uma situação tão excepcional que, infelizmente, o coronavírus está trazendo nas relações contratuais entre empresas e trabalhadores. A gente está se adaptando em todas as áreas, inclusive o Cristiano fala isso no ensaio dele, né? A questão de como os autores estão escrevendo a respeito disso. E você fala do imediatismo, mas ao mesmo tempo do risco de não ser muito profundo, dessa escrita não ser muito profunda. Quer dizer, todos nós, na verdade, estamos nos adaptando a esse momento, porque é uma novidade e a novidade mais trágica, eu acho que da nossa época, vamos dizer assim. Inclusive, você fala... dúvidas, sim, Daniela, se você me permite só comentar o que o Ricardo pontuou,
É muito interessante, Daniela, Ricardo, Pedro, que as relações de trabalho nesses contos, crônicas e novelas são um tema fundamental, tá? Então, a Olha, gente percebe que a gente vê qual é o impacto, né, da pandemia, das consequências da pandemia nos personagens que são narrados e quais são as dimensões sociais, mas também existenciais dessa fragmentação de relações de trabalho, de mudanças de regime, de demissões ocorrendo subitamente, ou também de personagens que viviam um status quo bem antes da pandemia, de um dia para o outro, precisam se reinventar e se readaptar. E é muito interessante porque, como são muitos escritores escrevendo, né, eles têm abordagens muito diferentes. Então, você pode, por exemplo, ler esses contos, sei lá, usando como tema o impacto do trabalho e da economia, do topo da pirâmide, do mega empresário, que é personagem de um conto, até personagens que, inclusive, estão extremamente à margem da sociedade, como personagens em situação de rua, por exemplo. uhum. Você colocou isso do isolamento e do movimento. E falando em isolamento, eu vou agora para o Pedro, porque o Pedro começou a escrever para crianças sobre a Covid, falando dos cuidados que devem ser tomados. Como é que é esse assunto na literatura te capturou, Pedro? E para falar de crianças em isolamento social, a gente já gravou aqui no Educação, falando que as crianças mudaram o comportamento, estão mais ansiosas. Como é que isso tem sido tratado aí no seu trabalho? Olá, pessoal, tudo bom? Eu fico agradecido aqui pelo convite, né? A pandemia nos trouxe várias coisas ruins, né? Mas a gente tem que ter uma noção e ser grato por algumas possibilidades. E uma dessas possibilidades é poder conversar pela internet aqui. Então, estou muito feliz de estar participando do programa, sendo que uma pessoa é de cada estado diferente, né? Então, é fantástico essa troca de experiências. Eu sou escritor infantil, eu tenho lançado livros infantis, né, focado aqui para a cultura, para a história do Rio Grande do Sul, que é o estado onde eu moro, e eu já trabalhava antes com quadrinhos na internet, né, quadrinhos para as redes sociais. Todos os meus leitores que compram meus livros, eles primeiro consomem o produto na internet, né, nas redes sociais. E no momento que eu estou escrevendo livros para crianças, entrando em contato com escolas e conversando muito com as professoras, eu percebo, e eu percebi no início da pandemia, como as crianças são uma das mais prejudicadas por causa da pandemia, porque elas têm que aprender tudo em casa, né? E não é todo mundo que tem um apartamento grande, não é todo mundo que tem uma sala destinada só para criança aprender, não é todo mundo que tem computador bom, né? Não é todo mundo que tem internet boa, e as professoras também estão sofrendo muito, né? Então eu comecei no início, mais ou menos no início da pandemia, lá por maio, a escrever um livro. Na verdade, eu lancei o livro focado para as crianças, que é um livro ilustrado, se chama Somos Heróis, Ai, que né, os cuidados barato, que para o barato. coronavírus embora. Adorei Um a livro ilustrado ilustração. totalmente para as crianças. Exatamente, é texto e ilustração minhas, né? E o objetivo desse Parabéns. livro é um livro gratuito, um livro digital, né, gratuito. E o meu objetivo era bem específico, deixar as crianças um pouco mais tranquilas. A gente está num momento delicado e uma das coisas que eu percebo é que as crianças, além de estressadas, elas estão preocupadas, porque é uma coisa muito nova para todo mundo. E muitos pais talvez não estejam sabendo explicar muito bem isso para os filhos. Então, o objetivo do livro que eu criei, primeiro, é amenizar essa questão, é explicar o problema para as crianças, é ser bem franco, estamos num problema e esse problema vai demorar para passar. Perfeito. Daqui a pouquinho já estamos no final do ano e ainda estamos com isso, né? Então, é explicar para as crianças, mas deixar elas tranquilas. Que todo mundo se ajudando, todo mundo se unindo para combater o coronavírus, o Covid, isso vai passar. A gente só tem que ter paciência. Então, é interessante os autores baterem esse papo. São diferentes áreas, diferentes ideias. E a minha ideia, essa produção que eu fiz, era justamente algo bem específico, ajudar as crianças que estão em casa. Por isso que eu fiz questão de ser um livro gratuito, né, digital gratuito, e todo mundo pode ler na sua casa. Perfeito, Pedro, parabéns. Já vi aí pelas ilustrações que é um trabalho feito com muito critério, muito bacana. Qual o retorno que você tem tido desse trabalho e quando é que foi lançado o livro? Esse livro digital ele foi lançado em abril, né? Eu acho que foi talvez 2 ou 3 meses depois do início da pandemia mais forte aqui no Brasil, né?
E o retorno foi muito legal, porque não é um retorno de dinheiro, né? Meu objetivo não é ganhar dinheiro com isso. O retorno que eu tenho por exemplo, ver muitas professoras utilizando o material em escolas públicas, em escolas particulares. Qualquer tipo de escola pode utilizar esse material por ele ter um acesso fácil, um acesso gratuito, né? Então, o meu melhor retorno é ver que tem um monte de professoras que estão dando aula em casa e elas já aprenderam a criar canais no YouTube e essas professoras estão fazendo vídeos sobre esses livros, né? E então, eu te perguntei, porque a gente, como autor, recebe, às vezes, direct ou, enfim, e-mail a gente não usa mais, né? Mas Zap, das pessoas falando, poxa, pensei isso a partir do que está escrito. Pô, estou sentindo exatamente o que está escrito aí. E você teve esse tipo de retorno? Sim. As crianças, teu canal, você falou que tem um canal bem movimentado na internet. As crianças estão ali presentes, mandando também mensagem para você. Como é que tem sido isso? Isso é muito legal. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu recebo bastante e-mail ainda. Por favor, não esqueçam do e-mail. Eu adoro e-mail. Né? Eu também, infelizmente. Pode escrever mais. Infelizmente, também recebo bastante e-mail. Não, eu recebo bastante e-mail, mas eu confesso para vocês que eu me perco, eu não consigo acompanhar minha caixa de entrada no Gmail, no Hotmail, no caso, que eu tenho 2 e-mails, 2 endereços, mas eu não consigo acompanhar, gente, não consigo. Se habituar, né? A questão também que o WhatsApp, mensagem direta por Instagram são meios muito mais dinâmicos, né? Do que o e-mail, mas só um parênteses. Acaba absorvendo a gente, né? Me absorvem muito mais. Exato. E o que eu mais recebo, assim, sobre esse trabalho é até mensagens de pais agradecendo. Nossa, meu filho tá um pouco mais tranquilo agora, depois que ele leu. Que bom que tu fez esse material, porque não é o único material gratuito que eu fiz por causa da pandemia, né? Eu já fiz um game baseado num livro, às vezes quando eu faço vídeos, né, falando sobre os meus livros que são vendidos, né? Então, tudo que eu consigo fazer para amenizar esse estresse, porque eu fico só imaginando, se eu tivesse 10 anos de idade, 9 anos de idade, se eu tivesse que ficar 6 meses em casa, seria bem complicado para os meus pais, para mim, para as minhas professoras. Então, tudo que eu posso fazer está ao meu alcance como artista para amenizar um pouquinho essa dor em todo mundo. Eu tento fazer, e eu fico feliz que esse livro deu certo e tá eu ia falar viralizando na internet, mas acho que esse termo viralizando já não pode ser mais usado. Exatamente. Tá bombando, né? A gente fica já pensando tá 2 vezes antes de falar as coisas, realmente. Você tem visto isso, Cristiano, na sua pesquisa? Tem muita gente escrevendo para criança. A maioria das obras surgiu, porque você fala, inclusive, no seu ensaio, de obras logo em março, abril, quer dizer, muito recentes. Sim. O meu foco de pesquisa sempre foi, Daniela, a literatura mais voltada para o público adulto. Então, como eu não fiz essa triagem também pensando o que está sendo escrito para criança ou para adolescente especificamente, eu não vou nem poder dizer assim, não existe, porque não entrou, né, no meu filtro da pesquisa. Mas eu imagino que, eu acho que o testemunho do Pedro é excelente em relação a isso, eu acho que tem também, para o leitor infantil, por exemplo, o leitor em formação, toda uma produção riquíssima e que está rolando por aí, né, com muita qualidade, né, como o Pedro mostrou para a gente. É muito interessante mesmo, Daniela, que os primeiros textos, o que a gente tem sobre a pandemia em termos de literatura, né? O que a gente tem? A gente tem primeiro algumas crônicas que foram saindo no começo do ano em jornais, mas que falavam da pandemia como algo lá distante da China, né? Algo que em janeiro, fevereiro, a gente não tinha ainda uma noção da dimensão que tomaria. Mas a partir do momento em que, poucos dias depois, governadores e prefeitos começam a adotar medidas de isolamento social, poucos dias depois, a gente tem já uma grande produção de crônicas, mas também de contos. A gente tem, por exemplo, 2 jornais que eu pesquisei, que foram o Estadão e a Folha de São Paulo, que poucos dias após já que a gente começou a entender o que era mesmo que estava acontecendo, já convidaram escritores e escritoras para escrever sobre a pandemia. Os personagens, de modo geral, desses contos, Daniela, eles são personagens adultos, mas o Pedro estava falando agora, e tem um xará do Pedro, que é o Pedro Bandeira, né, que é um autor super importante, né, para a literatura infantil e infanto-juvenil, e ele tem um conto que ele publicou sobre a pandemia,
e é um conto bem humorado, mais leve, inclusive até foi um certo alívio, porque o tema ele é muito tenso, né? E é um conto pela visão da criança, e a criança adorando a pandemia ter acontecido. Por quê? Porque agora os pais estão mais em casa. Obviamente que esse conto foi criado no começo da pandemia, talvez uma versão seguinte do conto, talvez a criança já tivesse meio de saco cheio dos pais em casa. Então, mas como eu conto logo do início, a criança ficou assim, que legal, meu pai está aqui, ele sempre trabalha, ele fica presente, ele conta historinha para mim, e por aí vai, né? Então, que bom que tem esse tal desse vírus. Eu estou só parafraseando, né, o conto. Então, mas de modo geral, realmente, essa é uma questão até interessante. O universo infantil não apareceu muito nessa literatura adulta, né? O foco, de fato, dos personagens é muito mais as relações políticas ou sociais ou afetivas. Tem muitos contos sobre casais, sobre encontros e desencontros amorosos. A coisa caminha por aí. São muitos desafios. Eu queria ouvir de todos vocês, também posso ouvir do Cristiano, muito embora Cristiano não esteja escrevendo, né, fazendo literatura a respeito, está pesquisando. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam nesse momento na escrita? Porque, como o Cristiano falou, são várias coisas acontecendo aí. A gente sabe das crianças que ficaram muito felizes, dos laços de pais e filhos que se fortaleceram, por pessoas que eu tenho entrevistado também dizerem, poxa, eu estou muito mais presente agora na vida do meu filho, mas também pais desesperados falando, não sei o que fazer, outros falando, eu chego e converso mesmo, sou aberta, como o Pedro bem sugeriu. A gente sabe da violência doméstica que aumentou, a gente ainda não tem esses dados catalogados, mas a gente sabe que os casos de violência doméstica aumentaram. A gente sabe dos casos de alcoolismo, todas as doenças crônicas, que o Cristiano também fala isso no ensaio dele. Eu queria que vocês me dissessem quais os grandes desafios agora no campo do direito, quando Pedro vai escrever um quadrinho, alguns medos que a gente tem de fazer algumas afirmativas que não correspondem à realidade. Como é que tem sido isso para vocês? Eu vou começar, talvez, pelo maior desafio, né, nosso aqui da parte jurídica, em razão justamente dessa quantidade de normatizações que nós tivemos e, infelizmente, continuamos tendo mês a mês. Então, a nossa situação, infelizmente, como foi dito aqui pelos colegas, é uma situação ainda que vai perdurar. Naturalmente, outras normatizações vão ter que ser agregadas para que a gente possa manter o mínimo, né, dessas relações trabalhistas, porque acabam não impactando, como bem colocado pelo Cristiano, nas questões sociais, né? A dignidade da pessoa humana, ela vem justamente fruto do trabalho que ela tem. Se ela não tem esse trabalho, né, ela acaba perdendo, de uma certa forma, essa dignidade. E, naturalmente, sem o trabalho, sem a dignidade, sem com que o próprio empresário continue, inclusive, trabalhando para poder girar realmente, né, a máquina que hoje, né, é necessário, quer dizer, nós vamos cada vez mais ter problemas, isso em diversos campos, né, como foi colocado aqui pelos meus colegas. Então, a nossa preocupação hoje maior seria dar um mínimo de conforto, se a gente pudesse colocar dessa forma, né? Mas dar um mínimo de tranquilidade para que essas pessoas pudessem continuar a desenvolver os seus respectivos projetos, seja do ponto de vista do pequeno, né, do médio e do grande empresário. Lembrando que hoje o Brasil, né, no caso das relações trabalhistas de uma forma geral, o maior afetado acaba sendo o pequeno, né, empregador. E a lei, ela é aplicada do pequeno até uma multinacional. Nós não temos uma legislação, que vai regulamentar de acordo com a capacidade econômica de cada empresa. Sim, então, sim. Isso acaba desfavorecendo muito, né, as pessoas que hoje mais empregam, que são os pequenos e os médios empregadores, em detrimento das grandes multinacionais. Então, nós precisamos rever esse modelo, nós precisamos trazer outras opções até para regulamentar a questão, né? E o livro, justamente, que eu organizei, que é Coronavírus e os Impactos Trabalhistas, procuram justamente trazer respostas, porque nós esquematizamos justamente nesse formato. Você tem um questionamento, você tem uma dúvida, muitas vezes você não tem um acesso a um advogado de qualidade, você não tem um acesso a uma assistência jurídica que possa te respaldar, então eu trouxe, né, basicamente, especialistas do Brasil inteiro para que nós possamos, né, trazer justamente esse substrato e esclarecer esses questionamentos do dia a dia. Pedro, quais foram os principais desafios? Quais os principais temas que você aborda na sua obra? Para mim, os maiores desafios para esse projeto sobre o coronavírus foi contar, parece até uma piada, mas contar as informações de maneira clara e verdadeira, porque lá por abril a gente estava tendo muita fake news sobre o coronavírus, então
eu tinha um certo medo, um certo receio de escrever uma coisa que eu tinha pesquisado na internet e outro site contar outra coisa, né? Esse foi o meu maior desafio. Então, eu chamei uma amiga minha, uma doutora, para revisar o material, né? Uma médica para revisar o material e dar um ok final, né? Depois desse ok final do texto, que eu me sentia tranquilo para divulgar para todo mundo, né? Uhum. E Quais fora foram os isso, o principais desafio temas que você abordou na sua obra? é basicamente contando toda a história do coronavírus, o que é, e comparando ele com uma história de super-herói, que a gente está sempre acostumado as crianças, né, estão acostumadas a ler histórias sempre do bem contra o mal. Então eu tentei fazer uma relação, se é o bem contra o mal, nós somos heróis, e o mal é o coronavírus, né? Nós, as crianças, e todo mundo unido de maneira simbólica, né? Porque não dá para a gente se unir nesse momento. Todo mundo combatendo esse mal, esse vilão junto, ele pode ir embora logo, né? Então, eu contei como surgiu o coronavírus, o que acontece, por que não tem ninguém na rua, ou por que não deveria ter muita gente na rua, por que as escolas estão fechadas, por que a gente precisa ter paciência com os nossos pais que estão trabalhando em casa, a gente tentar não incomodar eles também, porque tanto as crianças quanto os pais estão em casa, né? Ou pelo menos bem naquele momento que eu estava escrevendo o livro, que foi abril. Então, o livro, ele dá uma pincelada na história do coronavírus, né? Em todos os detalhes úteis do coronavírus, eu mastigo tudo e tento explicar da maneira mais lúdica possível para uma criança de 6 a 10 anos de idade. Perfeito, era isso que eu ia te perguntar. Então. E o legal é que eu li que você fala do super-herói, mas também do lado fraco do super-herói, né? Que o super-herói tem dias entediantes, que o super-herói às vezes se sente meio fraquinho. Tem isso também na tua obra, não tem? Tem até uma ilustração, que é a minha personagem Sofia, da Sofia Otto, ela é uma heroína, né? E é normal ficar triste. É normal ficar um pouquinho deprimido nesse momento. Ninguém estava imaginando que a gente ia passar por isso. Então, tá tudo bem se a gente ficar triste. Tá tudo bem se a gente não conseguir trabalhar direito. Tá tudo bem se a gente não conseguir aprender direito na escola. Isso acontece, é um momento delicado. Então, é justamente para a criança entender que, olha, estamos num momento ruim. É ruim, a gente não sabe o que fazer, a gente sabe que tem os médicos que também são os nossos heróis, eles estão batalhando para curar o pessoal, criar logo essa vacina. Enquanto isso, a gente pode fazer a nossa parte, né? Ficar em casa, lavar bem as mãos, né? Perfeito. Gente, a gente já acabou o nosso tempo já acabou, vai muito rápido, ainda mais falando de literatura e de história, mesmo nesse momento tão triste. Eu queria que você dissesse, Pedro, como é que faz para acessar o teu livro? Onde que a pessoa vai lá buscar na internet? Para acessar o meu livro Somos Heróis, da Sofia Iotto, é só acessar meu site sofiaiotto.com.br. Estou no Facebook, estou na internet, fiquem à vontade. Soletra, por favor, Pedro. Tá, perfeito. O site sofiaiotto.com.br a única diferença é que o Otto é com 2 T's. Né? Então é Sofia, S-O-F-I-A, e Otto com 2 T's, OTTO.com.br. O livro é gratuito, é para as crianças, para adultos, para todo mundo. Fiquem à vontade para baixar. Ricardo, como é que faz para acessar teu livro? No caso, é só acessar o site da Editora Mizuno, que acreditou no projeto, tá? www.editoramizuno.com.br, e já fica o convite aqui para o lançamento da obra física, porque hoje ele é no sistema virtual de e-book, e no dia 14 de outubro nós teremos, então, o lançamento da obra física, então, do coronavírus e os impactos trabalhistas. Perfeito. E para ter acesso ao teu ensaio, para as pessoas já ficarem por dentro, Cristiano, como é que acessa lá, na internet? Legal, Daniela. O ensaio foi publicado num jornal literário chamado Suplemento Pernambuco. Então, se você quiser ter acesso ao meu trabalho, você coloca www.suplementopernambuco.com e você também pode jogar Cristiano Aguiar nas redes ou no Google para dar uma olhada também no meu trabalho como escritor. Perfeito. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui, ter tirado um tempinho para falar com a gente. Sucesso no trabalho e parabéns. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Momentos de paz e até lá!